Lá no coração das explosões mais violentas do universo, onde a matéria é simplesmente desfeita nos seus tijolinhos mais básicos, será que existe alguma ordem, algum padrão universal escondido no meio do caos absoluto? Olha, essa é uma das grandes perguntas da física moderna. E o mais curioso é que, para tentar responder, a ciência não olhou para as estrelas, mas sim para o infinitamente pequeno, para os primeiríssimos instantes da existência. Pois é, foi feito algo que parece pura ficção científica. Recriar, aqui em laboratório, as condições do universo uma fração de segundo depois do Big Bang. E o que foi encontrado lá, nesse experimento, pode mudar a nossa forma de entender as regras fundamentais da natureza. A receita para fazer esse experimento é, assim, brutal. Em aceleradores de partículas gigantescos como LHC, cientistas pegam núcleos de átomos bem pesados, tipo chumbo, aceleram eles a 99,9% da velocidade da luz e, bum, fazem eles baterem de frente. E o resultado dessa colisão toda é um estado super exótico da matéria, chamado plasma de quarks e gluons. Tenta imaginar isso como uma gotinha da sopa original do nosso universo, um líquido trilhões de vezes mais quente que o centro do Sol, que só existiu por um piscar de olhos lá no comecinho de tudo. E é nesse líquido que os segredos estão guardados. Só que aí surge um problema gigantesco, porque analisar o que sobra dessas colisões é um verdadeiro pesadelo. É um caos de estilhaços subatômicos para todo lado. E quando a gente fala em caos, os números são de cair o queixo. Uma única batida dessas pode gerar até 35 mil partículas voando em todas as direções. Imaginação. É como tentar achar uma melodia bonita no meio do barulho de milhares de instrumentos tocando ao mesmo tempo, sem nenhuma regra. E para piorar, cada colisão é única. A energia, o ângulo do impacto, qualquer coisinha muda o resultado final. Uma equipe de pesquisadores teve uma ideia brilhante. Eles propuseram um jeito novo de olhar para esses dados, que funciona como um filtro, sabe? Uma lente especial para conseguir enxergar através do caos. O nome pode até parecer meio complicado, mas a ideia por trás é simplesmente genial. Essa técnica matemática basicamente ignora as variáveis que fazem cada colisão ser diferente, como o tamanho total da explosão ou a energia média das partículas. É como se a gente colocasse um óculos especial que filtra todo o brilho e o ruído e revela só a forma essencial daquilo que a gente está vendo. Então, o processo é mais ou menos este. Pega-se toda aquela bagunça de dados, aplica-se essa correção matemática para normalizar tudo, a escala, a energia, e aí, de repente, uma coisa mágica acontece. A forma pura que estava escondida por trás da explosão começa a aparecer. E este é o momento, ahá. De um lado, o caos que a gente sempre viu, milhares de gráficos diferentes, um para cada colisão, todos embaralhados. E do outro, o que acontece depois de aplicar o truque nas simulações. Todas aquelas curvas, sem exceção, desabam e formam uma única linha, linda, elegante, uma forma universal. Claro, uma coisa é uma previsão teórica funcionar num computador, né? A grande pergunta era, será que essa curva mágica também ia aparecer nos dados de colisões de verdade do mundo real? E a resposta foi um sim gigantesco. A equipe pegou os dados reais do experimento Alice lá no CERN, aplicou a técnica e a previsão se confirmou. A tal da universalidade não era uma miragem da teoria. Ela estava lá, escondida nos dados o tempo todo. E quando a gente compara os dados, a gente vê uma coisa fascinante. Para partículas com menos energia, a correspondência entre a teoria e o experimento é quase perfeita. O caos realmente se organiza. Agora, em energias mais altas, aparece um pequeno desvio. Isso não é um erro, não. Esse desvio é super importante, porque ele funciona como um sinalizador, mostrando exatamente o ponto onde o comportamento de líquido perfeito do plasma acaba e outras regras da física começam a tomar conta. Então tá, o que significa, na prática, ter encontrado essa assinatura universal do caos? Por que isso é tão importante assim? Bom, primeiro, essa é uma das provas mais fortes de que o plasma de quarks e gluons se comporta de verdade como um líquido perfeito. Segundo, essa regra funciona não só para as colisões gigantes, mas também para as menores. Isso confirma que, mesmo numa batida menor, uma gotinha do universo bebê é formada. E como a gente viu, essa curva dá uma ferramenta totalmente nova para mapear a fronteira da física fundamental.
O que essa análise toda nos mostra é que, mesmo no coração da violência cósmica, existe uma simplicidade, uma elegância, uma ordem fundamental. E isso deixa a gente com uma pergunta inevitável. Se uma forma tão bonita estava escondida aqui, no caos mais extremo que a gente consegue criar, que outros padrões universais sobre a natureza da realidade ainda estão por aí, invisíveis, só esperando a gente encontrar a lente certa para finalmente revelá-los?